Fala, berrecas, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para fazer um vídeo no mínimo curioso, não é mesmo, Luciano? É isso aí, um vídeo que vai ser... talvez seja até um pouco polêmico, né? Talvez, vamos ver. Interpretação dos sonhos sob a perspectiva da análise do comportamento. Você já assistiu algum vídeo assim? Eu nunca assisti, pra falar a verdade. Eu também nunca vi ninguém falar sobre isso. E é sempre questionado, né? Outras abordagens têm um peso muito grande na questão do sonho. Principalmente, né? A psicanálise por conta do Freud, a interpretação Exato. dos sonhos de 1900 lá, né? Isso, exato. E aí a psicologia comportamental fica naquela... E aí, o que vocês me dizem do sonho? O que vocês me dizem do sonho? Então hoje diremos para vocês, então fiquem ligados. Hoje usaremos um artigo do professor Hélio Guilherdi, novamente, e o saudosíssimo professor Hélio. Gabaritadíssimo, né? Deixaremos o link aqui embaixo para vocês. Então... segue o vídeo. Não. Pede pros caras curtir o vídeo aí. Então, peraí, então você corta. Se você não tá inscrito, deixa esse reforçador positivo. Se inscreve no canal. Dá seu like. Compartilha com seus amigos, que pode ter certeza que isso aqui vai dar uma resenha muito marota. Talvez a gente não consiga fazer a resenha pelo conteúdo que vai ser apresentado. Mas dá pra você discutir com seus amigos aí, principalmente aquele amigo psicanalista que sempre se questiona sobre como que vocês veem os sonhos. E aí dá pra você usar esse vídeo como argumento. E até o artigo, mais aprofundadamente ainda o artigo. Ele provavelmente não vai concordar. Mas tudo bem, serve como embasamento teórico. É isso aí? Vamos lá então. O Skinner precisou se posicionar a respeito dessa questão de como que o behaviorismo radical vê essa questão de sonhos, sentimentos, emoções relacionados à análise do comportamento, ao behaviorismo em si. Então, isso trouxe um alívio para a galera, principalmente para a galera que trabalha na clínica, né? Porque a gente é sempre questionado pelos clientes. Eu já falei em outros vídeos, né? Até de uma cliente que me questionou sobre essa questão de emoções e tudo mais. Então, o Skinner ele traz esse conforto para dizer, não, peraí, o behaviorismo radical ele vem sim dizer, ele vem sim falar sobre, leva em consideração esses comportamentos encobertos de pensar, sonhar, sentir, e a gente faz uma análise funcional dentro disso aí, que é o que a gente vai falar hoje, especificamente sobre sonhos. Outra questão importante é que os sonhos sempre eles vão ter aquela aura mística, aquela questão mais misteriosa, as pessoas sempre vão vir com esse contexto, né? Então a análise do comportamento ela já vai dar um olhar mais objetivo, a gente pode dizer científico para a coisa, e fazer uma correlação, né, entre as questões da pessoa, o que aquele sonho significa, o que ele tem a ver com o meu contexto de se comportar. Então facilita um pouco, traz uma tranquilidade, e é o que a gente vai falar hoje. Outro fator importante que ele traz no artigo, Luciano, é a questão do fato da pessoa se comportar durante o sonho e trazer estranheza para as pessoas aí, né? Como assim se comportar durante o sonho? Mas há exemplos de pessoas no dia a dia que discriminam o estímulo mesmo dormindo, mesmo sonhando. Como assim, né? Uma mãe que tem um filho recém-nascido, o bebê chorando, o chorar do bebê é um estímulo discriminativo para ela levantar e ir lá ver o que está acontecendo. E pode ser que o marido ao lado dela ou a companheira ao lado dela, se mexendo, se movimentando, não a acorde desse sonho, enfim. A topografia e a magnitude das respostas podem ser diferentes, Luciano, mas não sua natureza. Nas palavras do professor Hélio, os sonhos podem ser conceituados como comportamentos perceptivos que ocorrem durante o sono. Para a gente matar essa questão então, Luciano, o relato do sonho é um comportamento verbal, que ele está sob o controle de estímulos verbais e ambientais no momento do relato. O sonho é conceituado como qualquer outro comportamento, e ele está sujeito às mesmas leis dos comportamentos manifestos. Então, Lucas, as contingências que analisamos aqui estão baseadas no relato daquele que fala e na análise funcional que o terapeuta faz durante os atendimentos. Então, pessoal, o professor Hélio, ele faz alguns pontos aí de conceituação para entrar mesmo no estudo de caso na questão da interpretação do sonho. Então a gente vai falar para vocês aqui rapidamente sobre eles, lembrando mais uma vez, o link do artigo completo está aqui embaixo, então qualquer dúvida, só acessar ali, pessoal. O primeiro ponto que ele coloca, Luciano, é que o sonho ele deve ser visto como um exemplo de comportamento funcional, não como uma manifestação de estruturas da personalidade, traços de caráter ou conceitos equivalentes. Dessa forma, o sonho faz parte do repertório do indivíduo devido às contingências de reforçamento que ele responde no momento. Uma observação muito importante que o professor Hélio traz nesse ponto, Luciano, é que o terapeuta deve conhecer o cliente para fazer a análise funcional do seu sonho. Senão, não existe uma análise funcional sem conhecimento da história do indivíduo, né? A história de modelagem e do comportamento dele ao longo da vida. Isso fica um pouco complicado, não dá para fazer a interpretação do sonho já na primeira sessão, né? Então a gente tem que levar isso em consideração, é muito importante. Num segundo momento,
A análise do sonho ela deve ser levada em consideração, que você acabou de falar. Entender o contexto de contingências que reforçam o comportamento que é emitido durante o sonho. Pensando nisso, devemos integrar o comportamento do sonho com outros comportamentos que o cliente eventualmente emite. Dessa forma, Lucas, assim como eventualmente uma situação clínica que ele entende, identifica dentro do contexto terapêutico ali e que ele generaliza para o ambiente fora do contexto terapêutico, no sonho é quase a mesma coisa. Ele vai vir, ele vai apresentar aquele relato, identificar essa correlação, fazer alguma identificação do que é discriminativo nesse contexto, o que discrimina esse comportamento no sonho. Então ele vai identificar algum ponto, algum aspecto ali e vai trazer isso para um entendimento melhor do qual que é o sentido daquele sonho, por que ele teve aquele sonho. Isso é necessário que o terapeuta tenha esse domínio que você falou anteriormente, para que ele possa fazer auxiliar o cliente a fazer essa correlação. Esse sonho, ele tem uma correlação com algum outro contexto que eu já vivencio no meu cotidiano. Fazendo uma correlação que você já trouxe no segundo ponto, Luciano, no terceiro passo, o terapeuta vai auxiliar o cliente a criar uma correlação aí entre o estímulo discriminativo com aquilo que ele sonha. Porque às vezes o cliente não consegue identificar, né? Será que isso que eu estou sonhando aqui, o que tem a ver, né? E como exemplo, eu tenho um exemplo muito bacana, cara. Li num artigo uma vez, um estudo de caso, um rapaz que ele tava sonhando, tinha sonhos recorrentes aí, que ele tava num jogo de futebol, num time famoso e tal, e ele não entendia o porquê. Aí ele falou, mas pra terapeuta, né, eu sonho com isso e eu não sei o que acontece, porque eu não jogo mais bola atualmente, eu não tenho bola em casa, minha filha que mora em casa também não joga e tal, o que será que tá acontecendo? E analisando as contingências ali e tal, foi descoberto ali na terapia que nessa mesma semana ele tinha encontrado com alguns amigos de infância que quando eles eram pequenos eles treinavam juntos numa escolinha de futebol e eles conversavam que tinham sonhos de serem jogadores de futebol. Então assim, o próprio cliente trouxe como interpretação essa questão de falar assim, nossa, é verdade, eu conversei com meus amigos. Então assim, a interpretação do cliente foi essa, de que ele, conversando com os amigos, ele chegou a esse ponto de estar sonhando aí com essa questão de ser um jogador famoso de futebol. Mas talvez o sonho ele fez relembrar aquele sonho aquela ideação de infância, né? De se tornar um jogador famoso. Então é como se fosse uma complementação daquela conversa que ele teve com os amigos. Que já fazia parte do repertório comportamental dele ali, Exato. Com os coleguinhas de treino. Ah, bacana. É um exemplo bem prático, né? De uma correlação. E que às vezes passa batido. Às vezes a pessoa não consegue nem perceber. Né, que ele não consegue. Eu conversei com os meus amigos na quarta-feira e sonhei na sexta. Aí ele fala, poxa, não tem nada a ver. Não, mas teve. Aquilo ficou ali, ele ficou nos pensamentos dele, nas ideações dele, naquela lembrança, e aí, em um momento, isso desencadeou. Isso foi discriminativo para ele sonhar que ele era um jogador de futebol. Isso é legal, isso é bacana, cara. O legal desse artigo do professor Hélio é que isso não é linear, assim, você não segue passo a passo, como a gente veio falando aqui. Então, nesse momento, o terapeuta ele tem a finalidade de identificar o que discriminou esse sonho. Então, o que aconteceu eventualmente no ambiente, o que acontece no histórico de vida do cliente ali, para que faça com que esse sonho seja desencadeado. No caso do exemplo que você deu, o cara na infância jogava bola, sonhava em ser jogador de futebol tal, e tudo mais, e um contato com um estímulo, né, os amigos, fez com que ele sonhasse que ele seria um jogador de futebol, que era um sonho de infância e tudo mais. Então ele tem que fazer essa correlação, o terapeuta tem que fazer essa correlação entre os comportamentos encobertos e o histórico de vida do cliente nos comportamentos ambientais, na sua relação ambiental. E assim o cliente vai se tornar mais consciente até em outros estímulos, né? Ele vai começar a analisar melhor essas contingências aí na semana dele, no dia a dia. Então, legal. Entendendo um pouco mais, né? O que correlaciona esse meu sonho? Os sonhos vão acontecendo e ele vai fazendo essa correlação. Legal. No último momento, a gente vai entrar então na questão do autoconhecimento. Como você mesmo disse, esses processos ocorrem paralelamente e são dialéticos, eles conversam um com o outro. Né? E isso vai auxiliar o cliente a relacionar melhor o repertório comportamental dele com o sonhar. E isso faz com que ele tenha sonhos cada vez mais lúcidos aí, né? Naqueles sonhos doidos, sem sentido e tal, ele vai começar a relacionar melhor e falar assim, pô, não é tão sem sentido assim. Tal coisa aconteceu na minha semana, tal coisa aconteceu na minha história de vida. E começar a relacionar isso com os sonhos dele. Essa aura mística que a gente fala, que eu falou no começo, né? Começa a deixar de existir aí. Porque assim, a aura mística é legal, não? A gente não tá julgando quem leva os sonhos para esse lado. Mas a questão é que num contexto terapêutico aí, embasado pelo behaviorismo radical,
é outra forma de ser analisada, né? A gente faz um entendimento um pouco mais objetivo do sonho e que traga algum tipo de alívio e autoconhecimento para o indivíduo. Vai analisar funcionalmente, né, o comportamento de sonhar. Eu vi um meme muito engraçado, né, em uma daquelas páginas que a gente tem seguido de análise do comportamento e da psicologia em si, que o cara colocava assim, meu sonho ele tem algum sentido. E daí, eu não lembro direito, mas eu lembro que era tipo o Batman abraçado com outro personagem, se eu não me engano, o Ursinho Puff. E dentro da barriga, o Ursinho Puff tipo, tava grávido, e dentro da barriga do Ursinho Puff tinha o Sonic. Então, assim, o sonho não tinha nada a ver, parecia que não tinha nada a ver. E de repente, a pessoa que sonhou isso, ela teve um contato ali com o contexto da sua infância, com essa questão dessas correlações. Às vezes ele na infância era ali bem articulado, então ele ligava um desenho com o outro que não tinha nada a ver, e aí ele traz isso se torna discriminativo para ter esse sonho louco do Batman abraçado com o Pooh e grávido do Sonic. Que totalmente... Aparentemente não tem nada a ver, né? Mas se você for analisar mais a fundo, análise funcional... Exato. Legal. Bacana. Acho que o vídeo ficou top. E é isso aí. Então, pra você que assistiu esse vídeo até aqui, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Se não tá inscrito, demorou, meu amigo. É rapidinho ali, não faz mal nenhum, não vai te atrapalhar em nada e vai ajudar bastante a gente. senta o dedo no like. Se inscreve, senta o dedo nesse like, compartilha com seus amigos. Conteúdo de qualidade aqui pra vocês. E análise do comportamento no coração. Vamos lá, pessoal. Valeu!